Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E hoje eu peguei uma matéria aqui interessante, mas eu acho que essa matéria ela foi muito mal explorada, e eu vou explorar muito mais ela na minha visão, de interesse. Muito por conta do que essa matéria já diz. É sobre realmente a variação tática, e eu quero comentar um pouquinho sobre essas variações táticas que estão acontecendo dentro do Fluminense, que vai ser interessante e é muito bom de comentar, tudo bem? Então, vamos falar sobre Diniz? Bora? Bora! Primeiramente, a matéria diz o seguinte: Diniz justifica a titularidade de Alexander e exalta a nova cria de Xerém. O técnico afirma não ter surpreendido com um volante barra lateral esquerdo. E bom, essa aqui foi da redação do Netflu, mas a coisa mais interessante é justamente a situação de que, como é que o subtítulo fala? Volante lateral esquerdo. Ou seja, é muito interessante a gente poder observar que, tecnicamente, eu falei lá para vocês que o Alexander ele veio para ficar como volante, como primeiro volante, só que realmente tem o André, e o André não permite ninguém na volância. Enquanto o André estiver jogando, o André vai ser o titular, não importa o que aconteça. Mas é interessante a gente falar sobre isso, né? O Fluminense, ele precisa ir muito. Eu pedi muito essa variação tática do Diniz. E está acontecendo. E é muito importante a gente analisar isso, porque ajuda muito mais a entender como é que vai ser o Fernando Diniz até para a próxima temporada, do que ele já está fazendo agora. As pessoas podem até não achar, as pessoas podem até não entender, mas tudo que ele vem fazendo nesse ano é já fazer um teste para o ano que vem. As pessoas não observam isso. Tem vezes que você olha algumas coisas e fala assim, cara, tá acontecendo tal coisa, cara. Mas eu não tô entendendo por que ele tá fazendo isso tudo. E às vezes eu falo o seguinte, cara, na minha concepção, Diniz já está começando a fazer testes no Fluminense há muito tempo. E vendo o que dá certo e o que não dá certo. O que não dá certo, ele logo exclui. O que dá certo, ele coloca para funcionar. Isso vai ser interessante comentar, tudo bem? A primeira coisa que a gente vê é o seguinte, que ele já fez lá atrás e ele continua fazendo, que é o seguinte: a saída de Nino ou Manuel para colocar alguém na zaga, para colocar o André na zaga. O que ele faz? Ele tira o Nino ou Manuel, coloca o André na zaga, ou seja, ele era volante, ele se transforma em zagueiro, e coloca um meia atacante ali para ajudar, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso do lado. No caso, por exemplo, que muitas vezes ele faz, ele tira o Manuel e coloca o Natan. Assim, ele sai de uma formação de 4-1-2-3, quer dizer, nesse caso, 4-2-1-3, para sair ali e fazer um 4-1-4-1. Olha só como que ele é inteligente sobre isso. Ele coloca, então, mais ofensividade sem sofrer muito na defesa. Então, muitas das vezes a gente está vendo, né, que o Fluminense, mesmo se expondo mais, mesmo tirando um zagueiro para colocar um atacante, ele sofre muito pouco na zaga. Isso é muito interessante para a gente observar sobre isso. Ele já faz isso há muito tempo. Muito tempo. Quantas vezes ele vai lá e fala assim, cara, esse cara é maluco, esse cara tá tirando um zagueiro, colocando um atacante, como assim? Porque normalmente o que a gente vê nos outros times? Normalmente ele tira um volante para colocar o meia. Ele nunca tira um zagueiro para colocar o meia. Isso é muito interessante para falar sobre isso. Então olha só como que tem já início a variação lá atrás. Outra coisa, a Alexander ser volante na entrada de um lateral. Ele colocou, ele tem, por exemplo, Marcos Pedro. Até vou ver aqui com vocês, eu quero olhar com vocês junto.
pra gente comentar mais sobre isso tudo, que é interessante a gente falar sobre equipes titulares, que é do tipo, foi mudando justamente isso tudo, né? Foi substituindo. Eu vou ver muito mais pelo site do próprio Globo, que é muito mais interessante sobre isso. Vamos, Globinho. Aqui, ó. Ele não coloca o zagueiro, mas, por exemplo, ele desloca o Natan para lateral e volta o Alexander a ser um volante. Ou seja, olha só a variação que ele tem. Então, tipo assim, às vezes ele pode deixar o Alexander ali, aí ele fazer a substituição, tirar um volante, tirar o Nino, o Manuel, colocar ali, trazer o André como zagueiro, aí depois, quando aí tá ganhando, reforçar um pouquinho a defesa, tira o... troca um atacante por um lateral, coloca o Alexander no meio para ser o primeiro volante. Olha só como que ele faz. Olha só como que são as variações ali dentro que o torcedor do Fluminense quase não está vendo. E a outra é a saída de Ganso para a entrada de Felipe Melo. O que ele faz? Vamos voltar ali no esquema central disso tudo. Olha só o que ele fez. Ele tira o Ganso, coloca Felipe Melo. O Felipe Melo então se torna o terceiro zagueiro. Faz com que os dois laterais possam sair para o jogo. Nesse caso, o que ele fez? Ele tirou, colocou ali, pegou o Alexander, colocou na ponta, pegou o Michel Araújo, colocou como lateral. Aí ficou o esquema seguinte: Nino, André, Felipe Melo, Alexander, Martinelli, e nas pontas você tinha o Samuel Xavier e o Michel Araújo, e ali armando você tinha o Matheus Martins, John Arias e Alan para fechar o ataque. Olha só como que ele fez isso tudo. Ele saiu do esquema de 4, 2, 1, 3 para entrar no esquema de 4, 1, 4, 1, e após isso ele ganhando e ficando mais tranquilo, ele vai para o esquema 3, 5, 2. 3, nesse caso 3, 2, 2, 1, 2. Olha só como que o Diniz faz tanta transformação com pouco time. No mesmo jogo. No mesmo Goiás. E eu achei isso fantástico. Antes de comentar sobre outras variações que ele está promovendo, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é, faz o tiro para você que é curte, comente, compartilhe. Estivemos muito no engajamento no canal. E a outra coisa é se inscreva no canal. Aqui você sabe, é um conteúdo de psicologia. Eu estou analisando, por exemplo, o que o Diniz está fazendo e como que ele está fazendo essas variações pela visão da psicologia. Aliás, o Diniz também é psicólogo, não sei se você sabe. Então, caso você não realize nem a sua inscrição e nem o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C, ou você pode até mesmo, vamos disputar o G2 desse Brasileirão e torcer para o Palmeiras ganhar do Inter e ficar em segundo colocado. Só bora? Então vem para mais esse vídeo, outro vídeo do canal. Então só vem. A outra variação que eu anotei aqui. E me ajuda a chegar aos 90 inscritos até esse final de semana. Bora? Bora. E chegar a 100 vai ser maravilhoso. Aí você tem a saída de Iago para a entrada de Matheus Martins. Então antes você tinha até mesmo uma questão de 3 volantes. Aí sai o Iago e entra o Matheus Martins. Ou seja, sai um segundo volante e entra um atacante. Para até deixar mais ofensivo. Para mim é um erro o que o Diniz faz colocando o Iago, mas tudo bem. Então ele viu justamente que o sistema defensivo precisava um pouquinho de defesa. Coloca o Iago ali para manter o time defensivo, bem defensivo. E com isso poder trazer e transformar todos os pontos em alas. Olha só como que é inteligente sobre isso. Após isso, você tem
Mesmo que não seja uma saída, mesmo que você ache que seja uma saída de 6 por meia dúzia, não é. Você sair o Cano, que é o jogador mais paradão, para a entrada do Alan, que é o jogador mais de mobilidade, faz com que o seu contra-ataque seja veloz e seja até um contra-ataque poderoso no Fluminense. Então, quando você tira o Cano, que é um jogador que tecnicamente não é tão veloz assim, até mesmo pela idade, e você coloca um jogador bem veloz, que é o Alan, que sempre foi um jogador de contra-ataque, transforma o seu time que estava numa prioridade de formar o ataque normal em uma velocidade de contra-ataque. Adivinha o que aconteceu nos dois gols? Os dois gols, o Goiás quis tentar meter um gol para tentar empatar, não conseguiu empatar, tomou contra-ataque, gol do Alan pelo Fluminense. Então olha só como que as variações às vezes acontecem e você às vezes observa assim, caramba, cara, mas por que o Diniz está fazendo isso? Porque é a variação, que é uma coisa que eu sempre pedi, tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o tempo para você que é curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu, tchau, tchau.